Boa tarde, bem-vindos à cerimónia de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Acabou de chegar o Sr. Ministro da Saúde a esta sala. Pedíamos então que todos tomassem o vosso lugar para, sem mais demora, podermos começar a cerimónia. Pedia então ao Sr. Ministro, ao Sr. Bastonário, à Sra. Presidente da Comissão Organizadora e ao Sr. Presidente da Comissão Científica que subissem ao palco. E podemos receber o Sr. Ministro com um aplauso, porque a Ordem dos Médicos Dentistas sabe receber bem os seus convidados. Muito obrigada. Enquanto o Sr. Ministro sobe, eu ia pedir então que pudéssemos passar no nosso ecrã os nossos convidados, a nossa Comissão de Honra, para desta forma podermos avançar e começar de imediato. Então, em nome do Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, damos as boas-vindas à cerimónia de abertura da 31ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Um congresso onde se celebra o amor dos médicos dentistas à arte, à sua profissão, que é ser médico dentista. Constitui a mesa de honra o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, a Sra. Presidente da Comissão Organizadora do 31º Congresso, Doutora Teresa Alves Canadas, e o Sr. Presidente da Comissão Científica da OMD, Professor António Mata. A OMD saúda de forma especial a Comissão de Honra deste Congresso e os convidados que gentilmente se dignam a estar presentes neste momento. E que podemos ver aqui todos os nomes, todas as individualidades que nos deram a honra de estar aqui presentes ou de alguma forma participar. Um aplauso. Ainda estão a chegar alguns convidados. Agradecia então também que tomassem todos o lugar. Há ainda aqui lugares disponíveis. E acho que podemos aquecer mais um bocadinho com um aplauso, que fica sempre bem, e ficamos todos um bocadinho mais confortáveis com este aplauso para todos, para vocês todos, médicos dentistas, essencialmente. O Sr. Bastonário deseja que todos os convidados se sintam então distinguidos desta forma, com esta saudação amiga, ainda que um pouco morosa, mas sem querer deixar nenhum das entidades, nenhum dos convidados que realmente se associa a este congresso. E, portanto, é uma forma que temos de vos agradecer e de vos distinguir. Muito obrigada. Muito obrigada. Convido-vos já de seguida a assistir ao vídeo que foi preparado para este momento. Até já. Em Portugal, centenas de consultórios, clínicas e unidades de saúde dos cuidados primários, hospitalares e sociais abrem diariamente as suas portas, movidos pelo sentido de missão e dever para com os seus pacientes. É a dedicação e a paixão dos médicos dentistas que dão corpo e vida às unidades onde estão integrados. E não é por acaso que os portugueses valorizam, sobretudo, a relação de confiança que têm com o seu médico dentista. No
No barómetro da saúde oral, a confiança e a fidelidade são os parâmetros mais valorizados pelos portugueses no que toca à relação com o médico-dentista. A globalização trouxe mais partilha, mais networking e, naturalmente, mais conhecimento. Abriram-se novos horizontes, a tecnologia evoluiu rapidamente, a profissão tornou-se complexa e versátil e os avanços técnicos e científicos trouxeram mais e melhores opções de tratamento oral. Também a Ordem evoluiu. Investiu na formação contínua que culmina anualmente com o Congresso da OMD. Criou colégios de especialidade, lançou uma bolsa de formação, implementou o gabinete de acompanhamento ao médico-dentista. Tem investido numa crescente aproximação entre o poder de decisão e os associados e está a criar as bases para um profundo debate sobre o ensino e formação da medicina dentária em Portugal. Em 40 anos mudou também o país. O médico-dentista do século XXI depara-se com os desafios que advêm da generalizada saturação do mercado profissional. Em 12 anos, a classe quase que duplicou. Contamos hoje com 12.235 membros. Esta evolução conduziu-nos a uma realidade preocupante. Há hoje um médico-dentista para 846 habitantes, quando o rácio recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 1 para 2.000. Os efeitos são transversais, mas é sobretudo na nova geração, os profissionais com menos de 35 anos, que mais se nota o impacto, em particular na dificuldade para se integrarem no mercado de trabalho, no subemprego e na imigração. Talvez por isso, 32% destes jovens referem que escolheriam outra carreira e perto de 25% pretendem completar os estudos com outra área de forma a poder exercer outra profissão. Mudam-se os tempos, mantém-se o desinvestimento na saúde oral dos portugueses. Cerca de 70% dos portugueses não têm pelo menos um dente na boca, sendo que 50% destes não têm qualquer dente de substituição. 30% da população só vai ao médico-dentista em situação de urgência e mais de 25% não têm acesso aos cuidados de saúde oral. Não é por falta de médicos-dentistas, mas por ausência de políticas públicas para esta área. Investimento e planeamento são palavras-chave para todos os setores. No público, com o reforço da intervenção da medicina dentária nos cuidados de saúde primários e a efetiva integração dos médicos-dentistas no SNS através da implementação de uma carreira. Com uma reforma profunda do cheque dentista, que em 12 anos de execução não sofreu qualquer alteração. Com a articulação com a rede de prestadores privados. Com um setor social a assumir um papel mais ativo, num país em que 18,5% da população está em situação de pobreza e mais de 4 milhões em risco de pobreza, promovendo a literacia e apoiando os mais vulneráveis. Estas são as bases do diálogo promovido pela OMD com todos os decisores e intervenientes do setor para que a saúde oral seja um direito universal de cada cidadão, integrado num sistema acessível a todos. O caminho está traçado. Caberá agora ao nosso país fazer o percurso de aproximação entre setores público, privado e social, definindo metas alinhadas com a visão 2030 da Federação Dentária Internacional, seguindo assim as orientações da OMS para a próxima década. A estrutura privada de medicina dentária tem sido um exemplo neste percurso. Símbolo da resistência e determinação, o setor conta atualmente com mais de 6.000 clínicas, onde trabalham mais de 98,5% dos médicos dentistas. De menor ou maior dimensão, as novas equipas de medicina dentária passam a integrar, além dos generalistas, médicos dentistas especialistas e outros profissionais de saúde, organizados em equipas multidisciplinares no litoral ou no interior, no centro urbano ou na mais recôndita vila. 92% são microempresas que envolvem cerca de 18.000 profissionais. Não se conhecem todos pessoalmente, mas há algo que os une e interliga. A resiliência e resistência, a dedicação à sua profissão, a missão de trabalharem sempre em prol da saúde e bem-estar dos seus pacientes, de poderem ser úteis nas suas comunidades e em quem as pessoas podem depositar confiança. Recuperam muito mais do que sorrisos. Devolvem funcionalidades perdidas, autoestima, qualidade e oportunidades de vida. Esta é a nossa identidade. Esta é a nossa arte.
Art with Art, Medicina Dentária Portuguesa. Muito obrigada. Tenho agora a palavra a Sra. Presidente da Comissão Organizadora do 31º Congresso da OMD, a Doutora Teresa Alves Canadas. Bom dia a todos. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, permita-me que expresse o quão honroso é e, sinceramente, é ter a presença de Vossa Excelência nesta cerimónia de abertura. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, Dr. André Mós Caldas, Srs. Deputados, Dr. Ricardo Batista Leite, Dr. António Malo de Abreu, Sra. Deputada, Dra. Isabel Santos, Senhoras e Senhores bastonários, demais representantes de organismos públicos, a todos saúdo e agradeço sinceramente a vossa presença. Senhor bastonário, Senhor Presidente da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas, o meu agradecimento pelo vosso apoio na concretização deste Congresso e nas vossas pessoas cumprimento todos os meus colegas médicos dentistas. Estimados patrocinadores, expositores deste nosso Congresso, uma palavra de agradecimento. Nesta saudação que vos deixo, permitam-me que realce de forma particular Sua Excelência o Presidente da República, que concedeu o seu alto patrocínio a este Congresso e nos deixa uma mensagem de apoio e ainda de forma particular a artista plástica Joana Vasconcelos, que trouxe arte à nossa arte. Digníssimos convidados e congressistas, sejam bem-vindos à 31ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Permitam-me reforçar o agradecimento a cada um de vós, a adesão a este evento e a vossa presença no 31º Congresso que preparámos com toda a dedicação durante estes últimos 15 meses. Quando se constrói algo ou se ajuda a construir algo, é sempre muito gratificante perceber que o projeto tem aceitação, o que nos deixa com a sensação de ver cumprido, ou melhor, de objetivos alcançados. É isso que a vossa presença nos transmite e, em nome da Comissão Organizadora, quero agradecer a todos e, em particular, aos que nos acompanham nesta cerimónia de abertura. Em julho de 2021, quando recebi o convite do Sr. Bastonário, Dr. Miguel Pavão, para liderar a Comissão Organizadora, tentei perceber como poderia dar forma a este projeto, sabendo que teria de enfrentar o receio do desconhecido, do imprevisto, da dúvida e, sobretudo, da responsabilidade. Se existiu uma razão maior que me motivou a embarcar nesta jornada e estar hoje aqui convosco, foi seguramente a possibilidade de trabalhar na construção de um encontro que pudesse continuar a ser visto não apenas como um dos maiores eventos científicos na área da saúde realizados em Portugal, mas sobretudo a oportunidade de poder ajudar a criar um momento que fosse também uma celebração da nossa profissão e evidenciar o orgulho de tudo aquilo que foi criado em 40 anos de atividade por todos nós. Importa reconhecer que, perante a aposta diminuta em políticas públicas de saúde oral, foi necessária uma enorme capacidade dádiva de resiliência associadas ao esforço individual de cada um, que permitiu ao longo de 4 décadas que a medicina dentária portuguesa seja aquilo que ela é hoje e demonstra a vitalidade e o dinamismo que apresenta atualmente. Desde o seu nascimento, que se fica a dever à concretização do sonho de alguns, que estarão para sempre ligados à nossa história e presentes na nossa memória, desde o seu nascimento, repito, que a medicina dentária ficou estacionada numa zona cinzenta, em terra de ninguém, o que permitiu que a sensação de isolamento da medicina dentária no ecossistema da medicina se perpetuasse. A esmagadora maioria dos médicos dentistas em Portugal, que correspondem a cerca de 98,5%, trabalha no setor privado. Este universo de clínicos nunca encontrou um porto seguro onde exercer a sua profissão na sua plenitude. Tiveram de o pensar e de o construir. E, caros colegas, se fomos capazes de o fazer. Reparem que não estamos a falar de uma área de atividade da indústria, do comércio, da economia, de serviços, atividades tão nobres quanto a nossa, sem qualquer sombra de dúvida, mas no nosso caso específico estamos a falar de uma área de cuidados primários de saúde. Uma área de cuidados primários de saúde
que é garantido quase em exclusividade pelo setor privado. Nestes últimos 40 anos, orgulhamos-nos de ter conseguido dar corpo a um mega-projeto e criar um universo de mais de 6.000 clínicas, num setor que apresenta atualmente cerca de 12.235 médicos dentistas. Se nos concedermos algum tempo para fazer uma reflexão sobre o caminho da medicina dentária em Portugal, como tudo começou, as dificuldades que enfrentámos, onde chegámos e tudo o que conquistámos em tão pouco tempo, reconheceremos facilmente o mérito daqueles que no dia-a-dia souberam construir esta edificação com dedicação e com profissionalismo. É importante comemorar este feito, aplaudir, apoiar, incentivar e partilhar o orgulho desta classe que mostra a obra feita, demonstrando que os médicos dentistas portugueses criaram uma identidade própria, com credibilidade, que importa manter e valorizar. Apostar na qualidade tem de ser o nosso principal objetivo. Na qualidade de quem forma, na qualidade de quem é formado e, assim, na qualidade dos serviços prestados à população. E é isso que cada ordem profissional deve estimular. E é esse o espírito pelo qual cada ordem profissional deve zelar. Para conseguir existir na nossa arte, precisamos dominar as técnicas, manter os conhecimentos atualizados, ter curiosidade e cultivar a intelectualidade, mas é facilmente perceptível que tudo isso necessita de ser complementado por uma entrega emocional. Tudo o que os médicos dentistas portugueses foram capazes de construir foi feito com as suas mãos, mas também muito com o coração, naquilo que o coração significa de entrega, dedicação, espírito de sacrifício, amor à sua arte. Esta foi a inspiração para a frase de assinatura que construí para este congresso, Art with Heart, que encerra tudo aquilo que esta comissão organizadora queria transmitir e que tão bem complementado foi pela obra da artista plástica Joana Vasconcelos, Coração Independente, exposto durante os dias do congresso. Valorizar os nossos, proporcionando-lhes formação e conhecimento, receber os nossos da melhor forma e prestar o reconhecimento de tudo o que construíram é enaltecer e proteger a nossa profissão e servir melhor os nossos pacientes e o nosso país. É isso que este congresso pretendeu desde o primeiro dia transmitir. Quero aproveitar este momento para agradecer publicamente ao Sr. Bastonário e Dr. Miguel Pavão este honroso convite. Tem sido uma viagem desafiante esta que fazemos também em conjunto no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas. Tem sido um bastonário inspirador, visionário, solidário, preocupado com o futuro da nossa profissão, com os mais velhos, com os mais jovens, com o seu sentido de solidariedade amplificado que tão bem o caracteriza e que tanta falta faz na nossa sociedade. Agradeço-lhe a confiança em mim depositada, agradeço-lhe a generosidade do gesto e, sobretudo, quero agradecer por transmitir a todos que é importante que os médicos dentistas, cuja vida profissional passa exclusivamente pela clínica, possam, como outros que aqui estiveram antes de mim, possam estar presentes na organização deste tipo de eventos e que também deste modo se aproximem da sua ordem e a ordem se aproxime deles. Muito obrigada. Quero também... Peço desculpa, não acabei. É um bocadinho longo. Quero também agradecer e parabenizar as comissões científicas e organizadoras que escreveram toda esta belíssima história que nos trouxe hoje à 31ª página e, em especial, agradecer o trabalho de excelência da Comissão Científica responsável por este congresso. Um trabalho de enormíssima qualidade e rigor, de uma Comissão Científica de excelência, torna esta tarefa muito mais fácil e possível. A temática abordada, medicina dentária e especialidades médicas, vem trazer uma nova visão do posicionamento da nossa profissão. Os meus sinceros agradecimentos à Comissão Científica, nas pessoas do seu Presidente, Professor Dr. António Mata, e do seu Vice-Presidente, Professor Dr. João Carlos Ramos. Também eles têm sido permanentes motores da nossa dinâmica como comunidade, como ordem, como classe, e que há muito, como tantos outros, dedicam anos à promoção e à evolução da nossa profissão, impulsionando sempre no sentido da intelectualidade e do humanismo. Agradeço à minha comissão organizadora, aos meus caríssimos colegas Nuno Ventura, António Cabral, António Ferraz, António José de Sousa, Catarina Cortês, Carlos Moraes, Cristiana Moura, Inês Guerra Pereira, Joana Ribeiro, Maria Real Dias, Nuno Ventura de novo,
Orlando Martins, Patrícia Almeida Santos, Sara Aziz e Sérgio Quaresma. São estes os colegas que me acompanharam ao longo destes meses e tinha de nomear estas pessoas, porque foram elas que me ajudaram a construir este congresso e quem muito agradeço. Agradeço o trabalho de valor, a amizade que se estreitou durante estes longos meses, ficarão para sempre nas minhas melhores recordações. Contudo, este é um congresso muito original na sua construção. É um congresso feito exclusivamente por médicos dentistas de duas comissões, organizadora e científica, e complementado com os colaboradores da Ordem dos Médicos Dentistas, que são uma verdadeira mais-valia para todos os membros desta Ordem. Deixo um especial agradecimento à Susana Almeida pelo acompanhamento permanente, à Paula Santos, Cláudia Silva, Departamento de Comunicação liderado pela Cristina Gonçalves, Patrícia Tavares, Carlos Duarte e Pedro Martins. Deixo um especial agradecimento à Maria do Céu Paz, meu braço direito neste projeto e que ele se dedicou mais um ano generosamente e incansavelmente. Tenho ainda de agradecer a duas pessoas que permitiram tornar tangível o teor da mensagem da assinatura deste congresso, a Art with Heart, presente em toda a idealização do evento. À Joana Vasconcelos, a quem ficarei eternamente grata e que graciosamente acedeu a colocar em exposição durante os dias de congresso uma das suas obras mais marcantes. E a segunda que não podia deixar de nomear é o designer Paulo Romão, da Ordem dos Médicos Dentistas, que criou toda a estética deste congresso, mas a ele agradeço especialmente porque já a criou para os 30 congressos anteriores. Desde 1992 tem sido a pessoa responsável pelo designer dos nossos congressos. À FIL, quero agradecer ao Sr. Comendador Rocha de Matos e apresentar os nossos agradecimentos à nossa gestora de projeto, Maria José Pires. Não posso terminar a minha intervenção sem nomear as duas pessoas mais importantes da minha vida, ou melhor dizendo, que são a minha vida. Foi uma travessia longa, em muitos momentos muito difícil e avassaladora, e sem a vossa presença, sem a vossa companhia, nada seria possível e nada do que foi construído teria significado. Ao meu marido Mário, à nossa filha Teresa, ambos meus colegas de profissão, e porque o amor não se agradece, espero ser capaz de o retribuir, espero ser capaz de retribuir a ambos o altruísmo, a solidariedade, o estímulo que permitiu aceitar as minhas ausências permanentes nestes últimos meses. A família é, sem dúvida, o nosso maior pilar, a nossa maior força, e é também isso que encontramos aqui hoje, porque também hoje, e nestes 3 dias, temos vivido e vamos viver em família, na família da Medicina Dentária Portuguesa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Sr. Ministro da Saúde, a Sra. Presidente da Comissão Organizadora, gostaria de lhe oferecer a prenda que simboliza o Congresso, o sorriso de um brilho, prenda essa idealizada pela artista Joana Vasconcelos. Muito obrigada. Tem então agora a palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Miguel Pavão. Muito boa tarde a todos. Começo pelas saudações institucionais. Senhor Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, obviamente que agradecemos muito a sua presença, até porque, deixe que me confidencie, desde 2015 o Congresso da OMD não tinha a presença de Sua Excelência o Ministro da Saúde. Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Dr. André Moscaldas, não escondo a satisfação em poder dirigir-me a um membro do Governo que é também médico-dentista. Realço também a excelente relação institucional entre a OMD e a Assembleia da República, cumprimentando os senhores deputados Ricardo Batista Leite, António Maleda Abreu, também colega, e a senhora deputada Ana Isabel Santos, higienista oral. Uma palavra de reconhecimento
aos senhores ex-bastonários da OMD aqui presentes, ao professor Manuel Fontes de Carvalho e ao Dr. Orlando Monteiro da Silva. Senhoras e senhores bastonários, da Ordem dos Farmacêuticos, professor Hélder Mota Filipe, da Ordem dos Psicólogos, Dr. Miranda Rodrigues, da Ordem dos Biólogos, Maria de Jesus, e demais representantes das ordens profissionais. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Este é também o Congresso da Medicina Dentária e das Especialidades Médicas, demonstrativa do impacto da saúde oral no benefício da saúde geral. Foram muitos os médicos aqui presentes que vão estar nestes 3 dias. E permita-me que aproveite este momento, estive faz hoje 8 dias no Congresso da Ordem dos Médicos, para saudar a candidatura da Ordem dos Médicos ao Património Mundial da Humanidade da relação médico-doente e dizer-lhe que a Ordem dos Médicos Dentistas irá propor à Ordem dos Médicos associar-se a esta candidatura. Sr. Bastonário da Ordem dos Nutricionistas, professor Alexandra Bento, assim uma palavra especial, por sermos parceiros com o nosso projeto Comer Bem e Sorrir Melhor, de literacia e promoção de saúde, num exemplo único de inovação social e junto da comunidade Viseu, Dão e Lafões, e que eu julgo que dá um passo muito importante, porque se juntam 2 ordens para um bem maior. Sua Excelência Embaixador João Ribeiro de Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Camões, tenho que aproveitar esta oportunidade de saudar a profícua colaboração entre o Instituto Camões e a Ordem dos Médicos Dentistas, porque foi feita uma valorização da língua e das competências linguísticas como salvaguarda da capacidade de comunicação dos médicos dentistas extracomunitários, sempre pela garantia da relação médico-doente. Sra. Diretora-Geral da Saúde, Doutora Graça Freitas, agora que deixamos de ter as reuniões de gestão de crise e preparatórias dos períodos outono e inverno da Covid-19, aguardamos com muita expectativa para nos dedicarmos à saúde oral e compensarmos o tempo perdido. A Direção-Geral da Saúde, através do seu Departamento da Saúde Oral, e o Chief Dental Officer, professor António Manazul, que também saúde, temos certamente muito que fazer. Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góes Pinheiro, dizer-lhe uma palavra apenas, na esperança que não sejam necessários mais médicos dentistas na linha Saúde 24, acho que seria uma boa notícia para todos nós. Julgo que agora vamos ter tempo para dar seguimento à transição digital dos meios complementares de diagnóstico e terapêuticos, aproveitando o Plano de Recuperação e Resiliência. Saúde o Sr. Diretor do Hospital Militar, Sr. Comodoro Francisco Carreiro, aos seus Presidentes da Administração Regionais de Saúde e da CSS, Dr. Vítor Herdeiro, uma palavra pela medicina dentária e por aquilo que tem que fazer no setor público. Reitores, representantes académicos, uma palavra pelo compromisso naquilo que têm sido as 3 cimeiras do ensino superior, onde pretendemos compromissos e progressos coletivos, a pensar na evolução do ensino de uma profissão com um futuro risonho, sustentável, mas acima de tudo, com qualidade. Aos colegas das comunidades dos países de língua portuguesa, e são muitos, do Brasil, Juliano Duval, do Conselho Federal de Odontologia, da APCD, Wilson Shediek, de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e certamente países irmãos, que na nossa cimeira, na nossa reunião da ADL, temos aqui uma nova agenda para estreitar aquilo que é a nossa língua e a nossa relação pela medicina dentária pela CPLP. Senhora Presidente da Comissão Organizadora do 31º Congresso, querida colega Teresa Alves Canadas, Sr. Presidente da Comissão Científica, prezado colega António Mata, e um cumprimento a toda a Comissão Organizadora deste Congresso e Comissão Científica. Permitam-me ainda uma saudação especial. Este é um momento nosso. Permitam-me também uma saudação particular aos colegas dos órgãos sociais, dos colégios, nas pessoas dos seus presidentes, da mesa da Assembleia Geral, da mesa do Conselho Geral, do Conselho de Ontológica e Disciplina e, obviamente, a todos os colégios e aos presidentes dos colégios. Distintos colegas, minhas senhoras, meus senhores. O 31º Congresso da OMD trouxe-nos de volta a Lisboa, desta vez com um objetivo muito claro, estabelecer pontes entre a medicina dentária e as diferentes áreas médicas, enaltecendo a ideia de que não há saúde geral sem saúde oral. Medicina dentária e as especialidades médicas, o papel da nossa arte. É um tema absolutamente pertinente, pois impõe uma reflexão atual e necessária sobre as metas e os desafios para a saúde oral, estabelecidos até ao final da década
para a nova estratégia da OMS aprovada este ano. Regressamos também a Lisboa num novo ambiente de normalização, após aquilo que foi a superação de tempos muito estranhos e adversos, durante aos quais reagimos e soubemos adaptar-nos às novas circunstâncias. Mas nem tudo é passado e nem tudo está resolvido. A prova mais evidente de que a pandemia persiste, apesar do fim do estado de alerta que o Sr. Ministro decretou, é a obrigatoriedade do uso das máscaras pelos nossos doentes nos nossos consultórios. A manutenção da utilização das máscaras nas clínicas de medicina dentária vai permanecer durante o próximo inverno, naquilo que pode ser considerado em mais um esforço e um contributo para a saúde pública feita pelos médicos dentistas. No entanto, ficou já acordado com o Sr. Ministro da Saúde que no início de 2023 vai ser possível ponderar o abandono desta precaução. Senhora Presidente do 30º Congresso, Sr. Presidente da Comissão Científica da OMD, por muitas palavras de reconhecimento e gratidão que aqui pudesse expressar, nenhuma seria suficiente para vos agradecer cabalmente pela dedicação e empenho colocados na preparação deste Congresso, nem pelas inúmeras e longas reuniões, pelo trabalho dia e noite, fora de horas, ou pelas frutuosas discussões, pela partilha de ideias e sempre pelo envolvimento. Sei que o fizeram, movidos por uma única razão: a paixão pela profissão. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado a toda a Comissão Organizadora e aos incansáveis colaboradores da OMD, que tornaram possível a realização deste Congresso, sintetizando o seu espírito, a paixão da nossa profissão e o mote Art with Heart no icónico e singular coração de Joana Vasconcelos. Que o espírito deste 31º Congresso faça vibrar e pulsar a profissão, motivando cada colega para a superação dos desafios cotidianos do seu trabalho, as suas conquistas e as angústias que também lhe são inerentes. E por falar em angústias, gostaria de sublinhar que está finalmente em curso a alteração da Diretiva 108, que rege a proteção radiológica. Durante 2 longos anos, bem sei, foi com a ansiedade que convivemos com a necessidade de cumprir uma legislação desadequada e iníqua. Graças à determinação, ao espírito construtivo e à diplomacia que fomos capazes de manter, conseguimos que o Governo avançasse com as alterações significativas da legislação, tendo em vista uma melhor adequação à realidade e à sua aplicação prática na medicina dentária. Eu vou abrir aqui uma exceção e peço um grande aplauso para a professora Paula Reis e o Dr. Nuno Ventura pela dedicação que deram a este dossiê. Muito obrigado. Tenho certeza que é um aplauso bem merecido. Colegas, já o disse no passado, a força da OMD está na sua coerência e na credibilidade coletiva dos médicos dentistas. Devemos, por isso, reforçar o nosso papel na comunidade, junto das pessoas, cuidando e acarinhando os nossos doentes e contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais desenvolvida. O setor da medicina dentária adquiriu em Portugal uma dimensão que não pode ser ignorada. Existem atualmente quase 13.000 médicos dentistas, prefazendo um rácio de um médico dentista para 846 habitantes. 98% dos médicos dentistas exercem no setor privado. Existem quase 6.000 clínicas de medicina dentária, as quais empregam diretamente 18.000 pessoas, gerando um volume de negócios anual superior a 1.000 milhões de euros, o que corresponde sensivelmente a 1/10 do orçamento do Estado para a saúde. 92% destas microempresas, nas quais os médicos dentistas assumem um papel cimeiro e destacado. Torna-se, pois, necessário e vital proteger e estimular o papel do diretor clínico, enquanto garante do funcionamento e do desempenho técnico e científico da nossa atividade médica, no estrito cumprimento dos princípios éticos e deontológicos que regem a profissão, acautelando o superior interesse do doente. Não escondo, por isso, a crescente preocupação da classe com a nova realidade gerada por um conjunto de entidades detidas e geridas por quem não é profissional de saúde ou do setor.
as quais prestam serviços na área da medicina dentária, numa lógica puramente mercantilista. As queixas de pacientes e de profissionais são cada vez mais frequentes, pelo que a OMD, no âmbito das competências que lhe são consignadas, irá apresentar à Assembleia da República uma proposta de revisão do Estatuto do Diretor Clínico, reforçando as suas competências e atribuições, de modo a garantir a qualidade de todos os cuidados médico-dentários prestados à população. Minhas senhoras, meus senhores, Portugal tem assistido a um inquietante agravamento dos índices de pobreza. Se não fossem contabilizados os apoios sociais, 4 milhões de portugueses seriam considerados pobres, facto que a todos deve preocupar e vexar. Sendo que a pobreza é um problema conjuntural, todos somos interpelados a contribuir para a redução das assimetrias económicas e sociais, e também a medicina dentária tem um papel a desempenhar. Estou convicto, aliás, de que a saúde oral contribui de forma decisiva para mitigar os efeitos da pobreza, assumindo-se como uma ferramenta de promoção da autoestima e da inclusão social. No roteiro da medicina dentária e social que realizei nos primeiros dias deste mês de novembro, foi possível sensibilizar a Sra. Ministra da Segurança Social para esta realidade, tendo ficado prometida a realização de uma reunião conjunta da OMD com os responsáveis pelas pastas da Segurança Social e, obviamente, da Saúde. Pretendemos, desde logo, contribuir para ultrapassar o paradoxo inerente ao facto de, sendo um dos países da OCDE com o mais elevado rácio de médico-dentista por habitante, 1 para 846, continuarmos a excluir cerca de 1/3 da população a qualquer cuidado de medicina dentária. De salientar que, segundo o barómetro da OMD, menos de 7% da população recorre à medicina dentária no SNS. Segundo dados do barómetro da OMD, as principais razões apontadas para esta exclusão são, respectivamente, o não reconhecimento das necessidades dos cuidados de saúde oral por parte dos cidadãos e, obviamente, as limitações económicas. Este facto evidencia, desde logo, o enorme trabalho que há a fazer em Portugal em matéria de literacia para a saúde, pelo que o Sr. Ministro saúda a recente criação de uma nova Secretaria de Estado para a Promoção da Saúde. A esta mesma hora, em Geneve, sublinhe-se, a OMS está a apresentar o Global Health Status Report, documento que constitui mais um importante passo para a resolução das Nações Unidas de maio último, que definiu uma estratégia global para a saúde oral, visando a ativa mobilização política para a melhoria das políticas de saúde oral em todos os Estados-membros. Portugal, tendo em conta o número que atrás referi, não pode ficar de fora e impõe-se, por isso, garantir o acesso de todos os cuidados essenciais de medicina dentária, delineando desde já uma estratégia global que o acautele. Sr. Ministro da Saúde, numa altura em que, a nível internacional e pela primeira vez, a OMS prioriza a importância da saúde oral, entendemos que este é um momento que não pode ser desperdiçado e que está na hora de superar os constrangimentos que têm impedido a universalidade do acesso de cuidados de medicina dentária. Temos, por isso, uma grande expectativa relativamente à ação da nova equipa ministerial liderada por Vossa Excelência. Permita-me que dirija uma palavra ao novo diretor executivo do SNS, o professor Fernando Araújo, que, não estando presente, teve o cuidado de mandar uma mensagem, o qual, tendo um conhecimento alargado sobre as prioridades da medicina dentária, não deixará, de certo, de fazer refletir as preocupações que manifestou publicamente no trabalho que doravante fará. Pela nossa parte, estamos comprometidos em tudo fazer no sentido de auxiliar, tendo em vista uma melhor gestão do SNS no que concerne à medicina dentária e às suas implicações na saúde ao nível sistémico. E nesta vertente de gestão, de melhoria de recursos e de investimentos do SNS, a OMD vê necessária uma comparticipação pelo Estado aos dispositivos de avanço mandibular para o tratamento da doença da apneia, do sono e do ronco. Sr. Ministro, Dr. Manuel Pizarro, permita-me mesmo que lhe diga, caro colega, recentemente, a quando a sua nomeação, ouvimos dizer que o rumo das políticas de saúde seria para manter.
independentemente da mudança dos responsáveis pela pasta. Mas os 2 meses envolvidos, desde a nomeação de Sua Excelência, leva-me a discordar daquela afirmação. As pessoas que assumem os cargos políticos fazem ou podem fazer toda a diferença. Desde logo pela sua personalidade e experiência, mas também, e acima de tudo, pelo compromisso e pelo envolvimento que sejam capazes de manifestar. Um excelente exemplo disto mesmo é a agenda de trabalho que já estabelecemos com o Sr. Ministro. Trata-se de uma agenda ambiciosa, mas também séria, responsável e consciente das dificuldades que temos pela frente. Uma agenda com uma visão reformista para a saúde oral, visando otimizar o acesso aos cuidados de medicina dentária, aproveitando o PRR nas 3 dimensões do sistema de saúde. No setor público, aumentando a cobertura dos serviços de medicina dentária nos ACES de todo o país, criando condições de instalação, integração e progressão dos médicos dentistas nos cuidados de saúde primários. Simultaneamente, no setor privado, de forma complementar, reformulando o programa Cheque Dentista após 12 anos desde o seu lançamento, melhorando a resposta em parceria com a rede de prestadores de medicina dentária privado. Diria mesmo que isto é o mínimo. Termino. Senhor Ministro, estamos convictos de que este é o tempo certo para fazer, pela saúde oral, a interligação com os médicos dentistas, aquilo que durante muitos anos, e mal, se deixou por fazer. Quando eu nasci, escreveu Almada Negreiros. As frases que iam salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Inspirado pelo pintor e escritor, atrevo-me também a dizer que está na hora de abandonar a lamúria em torno do que devemos fazer ou daquilo que falta fazer pela saúde oral dos portugueses. Façamo-lo de uma vez por todas. Conte, por isso, com os médicos dentistas, Sr. Ministro. Cá estaremos para ajudar, por si e, acima de tudo, pelos portugueses. Muito obrigado e bom congresso. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Tem então agora a palavra o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro. Senhor Conselheiro de Estado, meu caro amigo Carlos César, Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Deputado Maló de Abreu e Sr. Deputado aqui presentes, meu caro Dr. António André Mós Caldas, colega de Governo, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Senhoras e Senhores bastonários da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos, da Ordem dos Psicólogos, da Ordem dos Nutricionistas, Senhora Diretora-Geral da Saúde, e em si cumprimento todos os dirigentes do Ministério da Saúde e de outras instituições públicas e privadas aqui presentes, e especialmente Sr. Dr. Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Sra. Doutora Teresa Canadas, Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso, Senhoras e Senhores Médicos Dentistas. Bem, muito obrigado por este convite para estar aqui no vosso Congresso. Eu fico sempre impressionado com a dimensão dos congressos da Ordem dos Médicos Dentistas, que dão bem a imagem da excelência da profissão no nosso país, enfim, não apenas pela sua dimensão. Eu percebi que o Sr. Bastonário até acha um bocadinho excessiva, não apenas mas sobretudo pela qualificação e pela sofisticação técnica do trabalho que fazem no nosso país. E isto é muito importante, é mesmo muito importante, porque nós temos que insistir no tema da valorização da saúde mental. A saúde de cada cidadão, de cada indivíduo, tem que ser compreendida de forma integral, de forma holística, não separando os diferentes componentes da sua saúde. Nós temos insistido muito nesse aspecto, muito mais recentemente a respeito da saúde mental, mas isto também diz respeito à saúde oral que, como é visível, ainda não é suficientemente valorizada no nosso país. Aliás, tomei boa nota e referir-me a isso, que o Sr. Bastonário, na sua intervenção, referiu várias causas de distância entre os portugueses e a procura de cuidados de saúde oral, e ainda à frente da causa económica, que é muito relevante e que precisa de uma resposta, há uma causa de não percepção da relevância da saúde oral para a saúde de cada um. Nós temos mesmo que fazer face a este problema e temos que valorizar os temas da saúde oral. Eles são essenciais para a saúde,
são essenciais para o bem-estar e são essenciais para a integração social das pessoas. A ausência de cuidados de saúde oral exclui cidadãos de uma vida social normal, da vida da sua comunidade, da possibilidade de uma vida profissional. É uma causa relevantíssima de absentismo no mercado de trabalho e até uma causa mesmo das pessoas se sentirem socialmente segregadas, porque não têm condições pessoais para procurar emprego, para procurar ter uma vida social digna. Nós temos que resolver esse problema, porque é verdade que esse problema resulta de algo que a democracia portuguesa melhorou muito, mas ainda não conseguiu resolver, que é o tema de persistirem desigualdades sociais muito relevantes no nosso país, e aliás não é por acaso que este é um dos temas centrais do programa de governo para o qual nós queremos mobilizar não apenas os fundos nacionais, mas também os fundos que agora temos ao dispor em matéria de plano de recuperação e resiliência e de fundos estruturais do próximo quadro comunitário de apoio. O combate às desigualdades é central e tem um enorme impacto nas questões que dizem respeito à saúde oral. Deste ponto de vista, eu diria que nós temos duas prioridades claras. Uma primeira, uma aposta reforçada na prevenção junto das crianças e dos jovens. E sim, nós temos resultados do programa Cheque Dentista, mas reconheço que 12 ou 13 anos passado pela sua criação e, sobretudo, pelo seu alargamento, e é verdade que este programa precisa ser revisitado, porque generosamente o filme que aqui mostraram dizia que o programa nunca mais foi revisitado, mas acho que, para sermos realistas, é ainda pior que isso, porque algures em 2012 o preço pago por cheque dentista ainda foi diminuído, portanto a única vez que se mexeu foi para diminuir. É caso para dizer que é um resquício da troika que nós temos que remover ainda. Esse ficou esquecido e tem que ser resolvido. E nós temos que avaliar, evidentemente, o programa do cheque dentista. No ano passado, o cheque dentista foi usado por cerca de 400 mil crianças e jovens. E nós temos que nos concentrar na produção de evidência sobre o efeito deste programa. Este programa tem já milhões de utilizadores e, Sra. Diretora-Geral de Saúde, é mesmo um desafio que temos, tornar evidente o resultado deste programa, porque se o queremos alargar, temos que criar a consciência do valor do investimento que neles fazemos, que é, apesar de tudo, um investimento significativo. No ano passado, o investimento nos cheques dentistas foi de cerca de 14 milhões de euros. É um investimento significativo e é muito relevante nós evidenciarmos os resultados alcançados, porque eu estou profundamente convencido que este é um instrumento decisivo para nós, no futuro, melhorarmos a saúde oral dos portugueses no seu conjunto. Como sabem todos, muito melhor do que eu, a cárie não é uma inevitabilidade. É uma doença que pode ser evitada, pode ser prevenida e pode nem existir. O que quer dizer que nós temos obrigação de fazer esse trabalho de forma mais consistente, até porque é algo que não pode deixar de perturbar um decisor político, que é o facto de uma parte significativa dos cheques dentistas que são distribuídos não serem utilizados. Estamos a falar de valores da ordem dos 30% a 40% de cheques não utilizados. O que quer dizer que é aqui qualquer coisa que nós precisamos de aprofundar, quanto mais não seja para percebermos se não é precisamente nas comunidades mais desfavorecidas, onde os cheques são mais importantes, que a taxa de utilização é menos relevante, porque isso significa, com clareza, que nós temos que dirigir um fortíssimo esforço de literacia para essas comunidades. Enfim, eu acho que temos mesmo que fazer essa agenda de revalorização do cheque dentista e da promoção do cheque dentista como um instrumento ao serviço do tratamento, mas sobretudo da prevenção em matéria de saúde oral. E depois sim, nós temos que apostar seriamente na disseminação da presença de gabinetes de saúde oral nos cuidados de saúde primários. Eles ainda hoje já são significativos, sobretudo porque não existiam mesmo antes de 2016 e agora existem, e isso faz mesmo toda a diferença. Mas reconhecemos que é preciso alargar a presença desses gabinetes de saúde oral e é preciso criar condições de exercício profissional numa carreira que seja compreensível para os profissionais que estão envolvidos nesse domínio. Tudo isto está assegurado, por um lado, por financiamento do PRR, está assegurado, por outro lado, pelos compromissos assumidos no Orçamento do Estado para 2023, mas tem que agora ter uma tradução prática e um diálogo que conduza a uma solução equilibrada e execuível que permita que isto seja uma realidade. São muito impressionantes os testemunhos de cidadãos com 50, 60, 70 anos de idade que foram a estes gabinetes de saúde oral e que nunca tinham ido a um médico dentista em toda a sua vida. Isso não pode deixar de nos interpelar
para a necessidade de valorizarmos esta atividade e de lhe darmos uma maior consistência, uma maior programação e, uma vez mais, uma capacidade de avaliarmos os resultados que vamos tendo. Não queria terminar sem me referir a algo que o Sr. Bastonário também já aqui disse e que me parece muito justo e merecer uma palavra da parte do Governo, que tem a ver com a legislação sobre a proteção radiológica. É verdade que acho que, enfim, posso dizer, sem risco, que a transposição da diretiva comunitária não foi muito feliz. É um eufemismo razoável. É um eufemismo razoável. Nós resolvemos agora aquilo que era o problema mais dramático no curto prazo. Uma parte da componente regulatória e da componente punitiva do diploma legal que manifestamente era desajustado da realidade e tinha que ser corrigido o mais urgentemente possível, e foi isso que foi feito. Mas isso não é ainda todo o trabalho de simplificação deste diploma legal que precisa de ser feito. Eu quero aqui assumir em nome do Governo o compromisso de que no ano 2023 nós promoveremos uma avaliação da implementação deste diploma legal, aquilo que na linguagem jurídica se designa por uma implementação, por uma avaliação ex post, e que daí resultará ainda um novo processo de simplificação do conteúdo deste diploma, de forma a adaptá-lo à real dimensão e à real capilaridade e ao real risco da rede de consultórios de medicina dentária, que não justifica seguramente o tipo de provisões legais que constavam do atual diploma legal, e esse é um trabalho que faremos em conjunto e com a participação ativa da Ordem dos Médicos Dentistas. Finalmente quero também saudar os anteriores bastonários da vossa ordem profissional que estão aqui presentes, a quem me ligam relações de amizade. O professor Fontes de Carvalho é o meu dentista e, portanto, eu tenho que o tratar sempre com alguma consideração especial, cuidadosa, e o doutor Orlando Mendes Monteiro da Silva é meu colega desde a escola primária. E, portanto, tenho também um enorme prazer em revê-lo sempre em público, e com esta referência mais pessoal, no fim desta intervenção, quis simbolizar a profunda ligação que sinto com a Ordem dos Médicos Dentistas e com os profissionais da medicina dentária e a profunda compreensão que tenho do relevo da saúde oral no conjunto da saúde dos portugueses e na promoção de um país que seja mais justo, mais produtivo e, sobretudo, mais feliz. Muito obrigado, felicidades a todos. Muito obrigada. Sr. Ministro da Saúde, iria permitir apresentarmos uma mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, para terminar a sessão, que, não podendo estar, quis deixar uma mensagem, uma dedicatória a todos os médicos dentistas e a este Congresso. Até já. É com grande satisfação que me associo a este vosso congresso e que, na impossibilidade de o fazer presencialmente, como tanto desejaria, vos envio esta mensagem. O ambicioso programa do congresso revela, uma vez mais, o dinamismo, a competência, o compromisso da Ordem dos Médicos Dentistas para com todos os seus membros e, sobretudo, para com a sociedade portuguesa. A Ordem dos Médicos Dentistas tem conseguido desempenhar um papel fundamental na nossa sociedade, com uma intervenção que começa por defender os direitos dos cidadãos, mas por essa via salvaguarda o interesse público. Tem-se assumido como um agente ativo, relevante na promoção da literacia em saúde, na sensibilização e melhoria da saúde oral, associando um relevante e abnegado envolvimento e até a liderança em matéria de responsabilidade social, isto é, de iniciativas de cariz social, protegendo e defendendo os mais vulneráveis. Por outro lado, a Ordem tem também sabido criar parcerias, quer ao nível do poder local, quer ao nível das outras ordens, no sentido de, por um lado, melhorar a saúde oral, por outro lado, combater a pobreza, sabendo nós que muitas vezes os seus trajetos se cruzam. Essas iniciativas, promovidas pela vossa Ordem, acabam por incentivar com os demais parceiros o que é verdadeiramente um dinamismo associativo tão raro na sociedade portuguesa.
e por isso mesmo, merecendo uma grande atenção por parte dos poderes públicos e do Presidente da República Portuguesa. Sei também que nem sempre o vosso trajeto tem sido fácil de percorrer. Preocupados como se encontram com indicadores como o do número de médicos dentistas que decidem exercer a sua profissão noutros países, ou os relativos à saúde oral das nossas cidadãs e cidadãos, aquém do desejável, mas estas dificuldades não devem desviar-vos do grande objetivo, que é vosso, que é nosso, é de todos os portugueses, que é melhorar a sua vida e a sua saúde. Sei, por outro lado, como de vez em quando há tentações legislativas ou administrativas de olhar para vós e para outras ordens de uma perspectiva de crítica corporativa e não valorizando aquilo que é o fundamental, o vosso contributo e a vossa autonomia na prossecução desse contributo. Numa palavra, como Presidente da República Portuguesa, quero significar-vos, neste momento, deste vosso magno encontro, na pessoa do bastonário, Dr. Miguel Pavão, da Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, a Doutora Teresa Alves Canadas, as minhas felicitações por mais um passo dado na sequência de conquistas dos últimos anos, formulando votos para que o caminho do futuro esteja à altura do realizado no passado, com uma ordem parceiro participativo, construtivo, responsável ao serviço de Portugal. Muito obrigada. Terminamos assim a cerimónia de abertura do 31º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada, Sr. Ministro Dr. Manuel Pizarro, Sr. Secretário de Estado André Moscaldas. Muito obrigada pela presença de todos. Bom Congresso.